Glória a Deus nas Glória a alturas. Deus, Santo Senhor. Bem bendito, glória a Senhor. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus que vive, glória ao Senhor. Santo Deus, bendito é o teu nome. Glória a Deus, tem piedade de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, bendito és tu, Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Irmãos, acho que os irmãos vão ter que me ajudar a achar. É aquela parte que fala aquela passagem onde Gideão vence a batalha com os 300. Capítulo 7 de Juízes. Irmãos, vamos. Juízes 7. Juízes capítulo 7. Deus abençoe, irmão. O Senhor trouxe agora, irmãos, essa palavra. E, na verdade, eu nem vi eu levantando. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Então Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas à sua mão, a fim de Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo 22.000 e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo há. Fazei-os descer as águas, e ali te provarei, e será que aqueles que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, a todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E fazei descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe um cão, este porá à parte, como todo aquele que se abaixar os joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a boca, 300 homens. O resto do povo se abaixou de joelhos e bebeu a água. E disse o Senhor a Gideão: como estes 300 que lamberam as águas, livrarei e darei midianitas à tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou à sua mão a provisão e as suas buzinas. E ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda,
Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas baixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu, teu moço, pura, ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as tuas mãos, e descerá ao arraial. Então desceu ele com o seu moço, pura, até que ao extremo das sentinelas que estavam no arraial, os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegaram, pois, Gideão, e eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodeava pelo arraial dos midianitas. E chegaram até as tendas, e as feriu, e caiu, e as transformou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado a sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração do sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes cada uma nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhe: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a todos os comigo estiverem a buzina, então todos vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto os guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos, e assim tocaram os 3 esquadrões de buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas, e nas suas mãos direitas a buzina que tocavam e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao seu redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto a todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Betesita, até os limites de Abel-Moela, acima de Tabete. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os medianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos medianitas e tomai-lhes as águas até Beta-Bará, e saber o Jordão. E convocados, pois, todos os homens de Efraim, tornaram-lhes as águas de Bet-Berá e Jordão. E prenderam os 2 príncipes dos medianitas, a Orabe e a Zeebe, e mataram a Oreb da penha de Oreb. E Zeebe mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram os medianitas, e trouxeram as cabeças a Oreb e de Zeebe a Gideão da além do Jordão. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor trouxe essa palavra. Os irmãos ficam na comunhão, porque eu não sei o que o Senhor vai falar conosco. De mim eu não tenho nada. O Senhor sabe que eu nem queria estar aqui, mas também eu não quero ser covarde, eu não quero que o Senhor cobre de mim algo que o Senhor, por misericórdia, o Senhor revelou. E
E eu faço, irmãos, apenas para agradar o Senhor, porque ai de mim ficar devendo alguma coisa para o Senhor. Então eu não tenho nada, irmãos, é só o Senhor que pode entregar para nós nesta noite alguma coisa. Então os irmãos ficam na comunhão, pede ao Senhor para que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Pede ao Senhor que o Senhor mostre o que Ele precisa passar e nós sairemos daqui, se o Senhor assim permitir, sairemos com as nossas botijas cheias, prontos para lutar, porque nós estamos aqui nessa terra para lutar, irmãos. Isso aí nós já sabemos, nós não estamos aqui para aproveitar, nós não estamos aqui apenas para viver aqui, para comer. Claro que o Senhor muitas vezes prepara para nós momentos muito bons, porque nós precisamos. É como um equilíbrio, a parte espiritual e a parte material na nossa vida, senão a gente também não aguentaria. O Senhor prepara muitas coisas boas para nós, mas nós estamos em guerra, irmãos, constantemente. O adversário, ele tenta pegar nós do jeito que muitas vezes ele arquiteta para nós. Então, se nós sairmos da igreja, se nós sairmos com a nossa parte, nós sairemos daqui com uma espada na mão, para que quando o adversário vier, nós possamos cortar o mal e nós possamos usar a palavra de Deus para sair como vencedores. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito bonita, é uma palavra que mostra o quanto o Senhor se agrada em fazer uma obra na nossa vida. O quanto o Senhor, Ele faz questão de que nós sempre reconhecemos que nós vencemos a batalha, porque o Senhor nos entregou a batalha, não porque nós somos alguma coisa. Gideão, ele é um homem que temia ao Senhor, um servo de Deus, e o Senhor fez muitas obras com ele. E essa obra que o Senhor fez foi uma obra muito bonita, a qual ele tinha muitos homens, a qual ele tinha um exército, e passou um tempo, o Senhor conversou com ele, disse para ele: Gideão, eu não quero que você vá com todos esses homens, senão você vai falar que você venceu a guerra porque vocês são fortes, senão você vai falar que você venceu a guerra, vão falar que você venceu a guerra porque você tinha muitos homens, e eu não quero isso, eu quero que as pessoas falem que você venceu porque eu estive contigo, que eu te dei essa batalha. Então, irmãos, aconteceu tudo aquilo que nós sabemos. Houve alguns testes, né? Nós sabemos que alguns foram reprovados, alguns foram separados para continuar, e foi assim, irmãos, que chegaram a 300 homens. E Gideão, como um ser humano, ele temeu, ele teve medo, e aí o Senhor pediu para ele que ele fosse rodear o acampamento dos midianitas, e quando ele foi rodear o acampamento dos midianitas, ele escutou alguém que tinha tido um sonho. E nesse sonho, essa pessoa dizia, falando de uma forma bem simples, essa pessoa dizia que eles perdiam a guerra e que quem tinha ganhado a guerra foi Gideão, foi o exército de Israel. E Gideão já saiu dali cheio de coragem, cheio de fé. E se os irmãos lerem ali novamente, os irmãos vão ver que Gideão já chega no acampamento dizendo: nós já vencemos. Ele nem tinha lutado, mas ele já disse que ele já tinha vencido. Então, irmãos, o Senhor vem aqui nesta noite para dizer: o que você está passando é para a honra e glória do meu nome. É para que o meu nome seja glorificado não só aqui, mas lá no céu. Porque quando chegar a tua vitória, você vai dizer: eu venci, não porque eu consegui porque eu sou alguma coisa. Eu venci porque o Senhor esteve comigo o tempo todo. Eu venci porque o Senhor me entregou nas minhas mãos a vitória, porque eu não tinha condição. E talvez, irmão, se Gideão tivesse teimado com o Senhor e dito: Senhor, eu não vou com 300, isso é fora da lógica, não faz sentido eu fazer uma coisa dessa. Talvez se ele tivesse escolhido ir com mais de 3.000, 20.000 soldados, ele teria perdido essa guerra. Mas por confiar no Senhor, mesmo não vendo saída,
por acreditar naquilo que não tem lógica, porque não tem lógica, irmão. Se a gente parar para analisar uma pessoa ir para uma guerra, onde fala que o exército parecia grão de areia de tanto que tinha, mas ele confiou no Senhor, e é esse Deus que nós servimos, irmãos. Um Deus que entregou uma batalha nas mãos de um homem que tinha apenas 300 homens, e ele não precisou, irmãos, tirar a espada da bainha, porque eles lutaram entre si e se mataram entre si. Então não precisou nem tirar a espada. Gideão com o seu exército não precisou nem lutar. Então o Senhor vem nesta noite para dizer para nós: esse é o Deus que você serve. Você não serve qualquer um, você não está em qualquer aprisco, você não está ligado em qualquer videira. A videira que você está ligada, a videira que você está ligada é uma videira verdadeira, uma videira que não perde batalha. O Senhor diz para você nesta noite: tá tudo certo, é desse jeitinho mesmo que eu quero você, é desse jeitinho mesmo que você vai chegar lá, é desse jeitinho mesmo que você vai conseguir vencer, passo a passo. E assim como Gideão teve medo, você também tem medo, e o Senhor fala para você: eu compreendo o teu medo, eu compreendo às vezes que você oscila, às vezes que você cansa, às vezes que você diz: Senhor, eu não vou conseguir, Senhor, tá muito difícil. Às vezes que você diz: será mesmo que eu tô no caminho certo? Será mesmo que eu já não errei na presença de Deus? Será que eu devo continuar essa batalha? E o Senhor diz para você essa semana: eu ainda passo com um sonho para você. Essa semana eu ainda passo e te entrego um recado, e vai fortalecer a tua fé, e você vai entender que eu sou Deus. Assim como eu fiz com Gideão, eu faço com você. Eu fortaleço a tua fé. Eu mostro para você que o que está acontecendo faz parte da nossa batalha, porque no céu nós lutamos juntos, e aqui você não está sozinho, você não está sozinha. Gideão não estava sozinho, ele tinha 300, mas muito mais é o Senhor que estava com ele, porque o Senhor disse para ele que daria a guerra nas mãos dele. E o Senhor promete para nós nessa noite: eu vou te entregar a tua batalha, eu vou entregar a vitória nas suas mãos, mas confia no meu processo, confia no que eu estou fazendo. Parece que não tem lógica, parece que está tudo errado, parece que não devia ter sido desse jeito. Eu deveria estar mais forte, eu deveria ter mais força, deveria ter mais exército comigo. E o Senhor diz: não, nós programamos isso, e essa foi a melhor escolha, foi o melhor caminho, porque nós temos que confundir o adversário, nós temos que confundir o adversário da nossa alma, porque nós temos que vencer. E eu te aguardo aqui para nós abraçarmos e levantar a tua bandeira, levantar a tua coroa, e você dizer: o Senhor entregou para mim essa batalha. Irmãos, nessa noite eu sinto muito a presença de Deus aqui conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Muitas vezes o nosso coração entristece, irmãos, por coisas que parecem pequenas. E o Senhor diz para você: não é pequeno, não é pequeno. O Senhor Jesus diz para você: eu já tive no lugar que você está. Eu já tive no lugar que você está. Eu já passei por esta terra. Eu já enfrentei as aflições dessa terra. Eu já fui expulso de lugares. Eu já fui caluniado. Eu já perdi pessoas que eu não queria ter perdido. Eu já estive em lugares que eu não queria ter entrado. Eu já passei por situações muito difíceis nessa terra, mas eu venci o mundo, e você também vai vencer. O Senhor diz para você que você vai vencer. Eu sei o que é chorar, eu sei o que é se entristecer, eu sei o que é entregar o melhor para o meu amigo,
e não receber de volta. Eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fome e não ter que entregar para comer. Eu senti tudo isso no céu e na terra. E o Senhor diz para você nesta noite: eu te compreendo. Acolha a tua tristeza, acolha a tua dor. Não é pequena, meu amigo, não é pequena, minha amiga, meu irmão. O Senhor diz para você: eu já senti tudo, mas você vai sair vitorioso, porque não sairei do teu lado, não sairei nenhum momento do teu lado, e você vencerá cada batalha que nós programamos, porque no céu você venceu todas as batalhas. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite como Gideão, irmãos, tendo que batalhar, tendo que lutar. E às vezes nós não temos nem 300 do nosso lado. Às vezes nós estamos sozinhos mesmo. Às vezes, irmãos, nós queríamos contar com alguém. Às vezes nós queríamos ter alguém para poder contar alguma coisa. E não tem. Não tem. Muitas vezes estamos sozinhos mesmo. Às vezes você pensa: se eu falar com o ciclano, mas não dá para falar. Se eu falar com o Beltrano, também não dá para falar. Muitas vezes a gente se sente sozinho, mas o Senhor diz para você: você não está sozinho. Fala comigo, reclama comigo se você precisar reclamar. Pode ter certeza que quando você me chamar: Senhor, vem aqui, eu tenho uma coisa para dizer, rapidamente eu sentarei contigo e ouvirei, e passará o vento e você sentirá a minha presença, e as lágrimas rolarão e serão como um abraço. Eu não quero que você fique procurando fora. Eu não quero que você fique ansioso. Com quem que eu devia falar tudo que eu tô passando? Não, eu não quero. Sabe por quê? Porque você vai vencer essa luta e vai dizer no final: eu venci porque o Senhor esteve comigo. Eu não venci porque eu fui e falei com alguém e alguém me ajudou. Eu não venci porque eu fui e desabafei com alguém e alguém me falou o que eu devia fazer. Não, eu venci porque eu fiquei quietinho, porque eu chorei quando precisava chorar, porque eu dobrei o meu joelho, pedi uma palavra e o Senhor falou comigo, porque a palavra veio e acalmou meu coração. E o Senhor disse para você: Gideão, 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 acalma teu coração. Chega de medo, Gideão, porque nós vamos vencer essa batalha. Chega de medo, Gideão, porque a batalha já está vencida. Porque eu sou o capitão desse exército e eu não perco uma batalha. Passaram muitos testes, passaram vários testes, e todos que estão aqui foram aprovados. Aprovados mais uma vez, aprovados, e foram escolhidos para estar aqui nesse exército. Então acalma teu coração, porque o inferno não vai nem perceber. Quando eles derem por si, já se mataram, e você vai estar ileso. Não vai passar nem perto da tua roupa, não vão conseguir chegar perto nem da tua pele. Você vai estar intacto, ileso, não porque você consegue, mas porque eu estou contigo. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos ficar nessa palavra, acreditar que o Senhor, o nosso Senhor Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo está por nós. Somos frágeis, somos pequenos, irmãos, mas nós temos do nosso lado aquele que nunca perdeu uma batalha. E o que o Senhor diz para nós nesta noite é: mesmo que você não esteja entendendo nada, mesmo que pareça algo ilógico, não faz sentido, Senhor, o que está acontecendo, não faz sentido o que eu estou passando, Senhor, não faz sentido o rumo que as coisas estão tomando. E o Senhor diz: eu te revesti para isso, eu te preparei para isso. E o Senhor diz, irmãos, mais uma coisa:
coisa nesta noite. Ainda vem batalha pela frente. Ainda vem coisas que nós teremos que passar. Muitas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes fora também. Tem coisas para serem cumpridas. Algumas eu já te avisei, algumas eu já vou avisar. Daqui para frente o Senhor diz: continue na comunhão. Não baixa a tua guarda, não amoleça a tua fé. O Senhor diz: começa a me buscar mais. Eu convoco esse exército a buscar mais, porque vem coisa grande pela frente. Vem coisa grande. Eu preciso de vocês na comunhão. Eu preciso de vocês ligados comigo. Eu preciso que vocês estejam um pouco mais alto. Vai ter coisas terrenas, vai ter coisas espirituais, mas aquele que estiver ligado em mim vai passar por cima. Como o Senhor Jesus, o Senhor Deus disse para o nosso saudoso irmão Carlos, através das suas revelações, o Senhor deu através dele nas revelações, que os finais dos tempos estão chegando, irmãos, e nós, se o Senhor, que o Senhor nos guardará, nos ajudará, para que nós não sintamos, para que nós não passamos no sofrimento, mas para que isso aconteça, nós precisamos estar ligados no Senhor. Vamos levar com carinho, assim como um médico que muitas vezes passa um medicamento para nós, a gente toma aquele medicamento bem certinho, nós levantamos, se for preciso levantar de madrugada, a gente levanta para tomar o remédio, se for preciso fazer um procedimento, a gente leva certinho as regras, a dieta, tudo que a gente precisa fazer para recuperar a nossa saúde. E o Senhor convida nós nessa noite para que nós venhamos aumentar a nossa imunidade espiritual, para que nós venhamos aumentar a nossa saúde espiritual. Pega com carinho, fica na comunhão, fica quietinho, refletindo, coloca um hino, pede pelo céu, peça ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha comunhão, peça mais do Senhor, mais do céu, e as portas serão abertas, porque está escrito que aquele que bate recebe, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se abre. Então, irmãos, façamos isso como os nossos irmãos na fé, que nós já sabemos que já foram, aqueles que ficaram escritos, como o próprio Gideão, que sempre andou na comunhão com o Senhor, sempre obedecendo, e o Senhor pedia a ele as coisas e ele fazia, e quando ele pedia ao Senhor, o Senhor também fazia. Quando ele pedia sinais, o Senhor dava sinais para ele. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero poder estar numa comunhão com vocês, para que vocês possam ouvir a minha voz, para que quando eu falar, vocês reconheçam que sou eu que estou falando, para que quando vocês pedirem um sinal, vocês não fiquem confusos, vocês saberão que sou eu que estou dando o sinal. Agora, se vocês ficarem distraídos, qualquer coisa pode interferir e vocês ficarem mais confundidos, porque existe uma batalha espiritual e só vai compreender a minha voz aquele que estiver na comunhão, aquele que estiver ligado de forma direta em mim. E para que isso aconteça, vocês precisam se dedicar. Isso daqui vai ser um presente para vocês. Quanto mais busca, mais recebe. E eu tenho prazer em entregar para os meus aquilo que eu tenho aqui para dar para vocês. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor trouxe. Ficamos na comunhão. O nome de Deus seja louvado. Amém.